Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, 21 horas e 41 minutos do dia 13 de junho de 2018. Estamos aí já adentrando a estação do inverno. Né? Não, dia 21. Mas já estamos chegando, já estamos ainda nos finalzinhos do outono, começando a paquerar o inverno. Muita coisa acontecendo, como todo mundo sabe, para variar um pouquinho, né? Muitas criptotrilhas, muitas trilhas. A jornada está indo a toda força, né? E hoje aqui nós estamos para mais um encontro da criptotrilha Sinechain, né? E para falar especificamente da exploração do No Self, né? E hoje nós vamos também falar nessa exploração do No Self. Vamos procurar ser um pouquinho mais objetivos hoje, né? Vamos fazer um movimento de contração mais pragmático, vamos dizer assim. E vamos falar dos teasers, né? Do teaser que já está rodando aí, de um teaser que o Marquinhos fez também, coisa e tal, que a gente hoje vai ter oportunidade de dar uma olhada. Eu acho que não, que o Fernando tá com o bicho de pé e não veio hoje. Eu vou deixar postado amanhã, Deu até uma zoada nele hoje. Que barato, bicho de pé. Nada, quer dizer, não é que eu acho um barato o bicho de pé, mas é uma coisa típica de quem está no mato mesmo. Isso, e aí tá na máquina dele ainda, ele tinha que trazer a máquina aqui pra gente subir, né? Muito legal, muito legal. Mas aí amanhã eu devo tá deixando disponível, mando o link e tal, e papapá. Manda o link que aí eu também disponibilizo no grupo do WhatsApp, o Felipe, né? Sim. E um breve parênteses aqui, Felipe, falando sobre as criptas, o Escuta em Rede tem sido, eu estou a fim de participar também do Escuta em Rede, tem sido semanal ou quinzenal, como é que está sendo? Então, eu tenho deixado mais num fluxo assim mesmo de perceber e marcar, né, e chamar o Sputnik. Essa semana eu pensei várias vezes, mas... Tem muita coisa, né? A semana tá tendo muita coisa. Eu não ouvi falar, por isso que eu estou te perguntando. Mas ok, então, quando tiver qualquer coisa, me dá um toque. E na próxima eu quero estar junto também. Semana que vem dando tudo certo, né? Se nada der, enfim, acho que semana que vem chamamos de novo, né? Tá. Então, aproveitando, então, já que a Vânia fez parênteses, né? Deixa eu acrescentar mais coisas parênteses, né? Então, é o seguinte, possivelmente na sexta agora, galera, deve rolar um encontro, tá? Sexta agora, né? Deve rolar um encontro da All Crypto Dev com a E2C para a gente falar da dinâmica do No Paper, tá? Dos desdobramentos, do glossário, falar também, né, do aprofundamento que a gente está fazendo para a versão 1.0 da E2C como criptomoeda, enfim. Deve rolar e devo abrir essa história amanhã, tá? Vamos ver se vai rolar. E aproveitando, amanhã tem dois encontrões, né? Amanhã tem encontrão 11 horas com a Natália Scherer, diretamente lá de Yodfat, em Israel. Às 11 da manhã, tá? Não vai ser às 15, vai ser às 11. E vai ter também um encontrão com o time aí e a Carla, a partir de 20h30, né? À noite, para a gente entender melhor, né, toda essa profunda e importante e relevante jornada que eles estão fazendo aí por vários mundos sociais, né? Ligados à questão do povo deles, né, que está sofrendo muito com o processo do Belo Monte, lá no Xingu, os Açorinis, né? Os Açorinis. Né? Então a gente vai ter esses encontros aí já mais ou menos para, né, já está engatilhado para acontecer, tá? E semana que vem, para finalizar, a gente deve fazer, essa Felipe e Marquinhos, a gente deve fazer novamente o encontrão da Criptojornada. Há muito tempo que a gente não faz, né? Então vamos fazer um encontrão da Criptojornada aí para ampliar, né? Ampliar o campo de possibilidades, gerar novas conexões, fazerem convites para as pessoas que vocês vêm conversando, que de repente estão começando a se interessar, né, por todo tipo de exploração que vem acontecendo na animação em rede da estação experimental, né, dos Glax. Enfim, vamos nessa. Agora vamos lá, vamos falar aqui da história
da exploração, né, do curta No Self, que já não é mais um curta, ao que tudo indica, né? Está virando série. Vai virar uma série. Segundo o último encontro que fizemos, né, a gente deixou no ar o seguinte, né? Não, ficou no ar. Não significa que, pelo fato de a gente deixar no ar, não significa dizer que ficou cristalizado, correto? A gente colocou no ar que se a gente não conseguisse, de fato, né, gerar alguma dinâmica interativista, né, com o Togum, na medida que ele tem uma agenda muito concorrida, né, o trabalho que ele fosse fazer a partir do capital social dele, né, seria encarado como uma espécie de fork, vamos dizer assim, dentro da Cryptotelecine Chain com relação a essa exploração do no-self, entendeu? No entanto, eu não sei até que ponto esse entendimento, digamos assim, né, que foi colocado aqui no último encontro, né? Eu não sei até que ponto isso chegou para ele, mas ele se vê ainda bastante misturado, né? Ele se vê ainda bastante misturado nessa exploração com todos nós, entendeu? Porque, pelo que eu estou entendendo pelo WhatsApp, né, dessa exploração do no-self, onde, por exemplo, o André, que não está aqui com a gente, ou vai chegar a qualquer momento, entendeu que haveriam 2 finais, né? Um final para o curta no-self dessa exploração e o outro final, digamos assim, para estar linkado, né, com o tipo de curta que ele quer fazer, né, baseado no roteiro aberto no self. Ele disse que ele colocou que não, que na realidade as coisas podiam continuar misturadas. Enfim, eu quero dizer que tem um campo ainda grande aí aberto, né, de conversas para serem feitas com o Togum, entendeu? Ou tentativas de conversas para serem feitas com o Togum, para a gente poder se entender. E, paralelamente a tudo isso, onde até eu entendi, numa dinâmica do Amendoeira com Verli, com Rodrigo Verli, né? E Verli batendo bola com Togum, vem sendo providenciado, digamos assim, as coisas que precisam existir para a gravação do dia 25, né? Em termos de produção. A Mané, inclusive, ele marcou um encontro lá na Ilha de Gigoia, 13h30, se eu não me engano, para as pessoas que estão interessadas, né, na gravação do dia 25. Pois é, mas aí fica uma coisa, aquela coisa, né? Quando você não está fluindo, né, dialogicamente, conversando, etc. Tal, nada contra o cara marcar, beleza, quem puder se sincar, sinca, vai nessa. Né? Mas, assim, obviamente que daria para ter um comparecimento, digamos assim, mais expressivo de pessoas que estão aqui no Rio, se ele estivesse no fluxo dialógico, né? Não vou dizer com todos nós, mas com mais pessoas para além, né, do Verli, digamos assim. Então é isso, galera. É o que temos para conversar, basicamente. A Amendoeira está aí ainda? O Amendoeira está. O Amendoeira está aqui com a gente. Ele só tirou a imagem dele. Estou. Bom, então é isso, porque acabou ficando virando uma bifurcação, na verdade, em vez de ser mais uma possibilidade. Quer dizer, na verdade, sugerir uma bifurcação para as coisas caminharem de 2 formas diferentes, lá no espírito do Cinechain aberto, enquanto dando possibilidade para o Togum evoluir aí como ele quisesse a série. Mas, pelo que eu senti, né, como o Vinícius acabou de falar, eu senti que ele ficou retraído em relação a isso. Ele não topou muito essa ideia. Só que para ele... Quem não topou? O Togum. E como qual ideia? Essa ideia de ter um outro final em que o André continue vivo. Ué, mas isso aí... Desculpa, mas essa questão nem está muito... Não está no âmbito... Tipo, pode ser compartilhado, mas não está muito na competência. Faz os 2 finais e você pode ter a possibilidade de ter 2 sentidos de filme. Isso aí é o de menos. Falei com ele hoje. Assim, entre a relação de fork, eu acho que o fork já começou a ler desde lá do começo.
Porque quando a gente fez a programação e bateu o brief do filme, por exemplo, que a gente ia fazer a primeira filmagem no apartamento e o segundo dia no Sinuca, e o André deu nega. E a gente teve que fazer uma transformação na hora do roteiro. Aí, no segundo momento, quando a gente saiu do set de filmagem, o André bateu o pé de fazer lá a parada na casa dele, sabe? Mas a gente, tipo, eu pessoalmente, eu estava inclinada em não fazer mais, porque eu já tinha mudado a chave e já tinha mudado o ritmo do roteiro naquele momento. Mas todos os envolvidos acharam que deveria ser feito e a gente foi lá e fez, foi lindo. Eu acho que as coisas... Por isso que eu falei na minha fala, na última interação, eu falei que, tipo, a única coisa que eu tenho de fato fazer é agradecer, porque o aprendizado é enorme disso, e eu ainda continuo aprendendo, e o que eu tinha falado para o André, repito aqui hoje, eu não estou conseguindo ver nenhuma dificuldade nisso, tudo, porque a dificuldade para mim é na execução, e a execução ela está intrinsecamente implicado nas pessoas envolvidas intra-cena, né, que são os atores e, obviamente, o equipamento primordial, que é a câmera, e que o câmera também se colocou disponível na data. Então, se fazer 2, 5, 10 finais, isso aí não é uma competência da galera que está na intracena, sabe? Quer dizer, em certa parte, sim. Por isso que na última interação eu e a Maia estava falando de a gente até fazer alguns zooms, né, para fazer a leitura de roteiro e fazer alguma inserção de alguma coisa que as pessoas queiram, ver se está né, no ritmo do diálogo do filme e tudo mais. É chegar lá, fazer, botar o material, levar para a Maia, o primeiro corte mais ou menos ter uma definição e, cara... Eu acho que você está dando uma ideia boa, até isso dá tempo disso ser mais conversado, até porque o Togon não tem interagido com a gente aqui pelo Zoom. Eu acho que não custa, acho que vai custar em termos, vai custar alguns minutos, não sei, né? Não sei se meia hora ou uma hora para estar gravando essa cena em que é apresentado um outro final em que ele vai viver. Enquanto isso, a gente vai conversando. Eu acho que isso aí... a gente está falando de um... Sim. Eu acho que... A gente está falando... Desculpa. Não tem a ver, isso que você falou tem muito a ver. A gente está falando de sequências que elas não vão levar 5 minutos, 10 minutos. Uma sequência no máximo de 1 minuto, 1 minuto e 20, né, de movimento. Tanto a inicial como a do fim do filme. Então a gente tem 3 minutos de movimento, que a gente, em uma relação aí, né, de ver a temperatura, tal horário, o que a gente vai ter de equipamento, que é uma coisa bem básica, a gente vai estar com rebatedores ali e tudo mais e tal, né, tá alinhando ali. Eu acho que a gente consegue resolver todo esse movimento em 3 horas, sabe? Pode estender um pouquinho mais, porque aí a gente pode querer, né, fazer experimentos de alguns outros planos mediante ao movimento que tá estabelecido pelo roteiro. Acabou isso, cara. A gente iria fazer as still, que a Maia, não sei por que ela estava tão relutante em questão do still. O still é uma coisa simples, mano. Você precisa nem fazer muito tratamento de cor da fotografia, sabe? O que bateu, bateu. Se não funcionou, você bota PB e o negócio foi, sabe? Tipo... Tá. Agora eu queria falar, Vini, bati com o Togum hoje, e eu queria que a Maia tivesse aqui bater para ela também. Eu vendo o último teaser,
eu fiquei prestando bastante atenção no áudio, né? E eu acho que eu vou adotar esse áudio direto que tá, sabe? Eu vou jogar o médio ali. Esse médio, no áudio que vai estar ali, eu vou conseguir ter uma separação do lado externo, que tem o áudio, e o lado interno. E aí vai dar essa perspectiva da bolha, que foi criada pelo Caco. Né? E eu tenho que conversar isso também um pouco com o Carlos. Mas eu acho que a gente vai adotar essa parada aí mesmo, porque isso vai dar uma enxugada nessa questão da pós-produção, né? Sim. Já é uma questão objetiva e reta para resolver o filme. E o filme não ficar, né, capenga, né? A gente adotar e trabalhar essa, né, essa estrutura. E é isso. E o teaser, e a gente vê essa questão que foi sugerida do crowdfunding, né? O crowdfunding, ele vai ser pertinente porque a gente tem uma segunda fase do filme que se chama pós-produção. Eu acho que isso a gente vai gastar um pouquinho mais de energia, né, Vini? Você sabe o que eu estou falando. E eu acho que o crowdfunding pode ser o suporte para a finalização do filme. O que você acha disso? Então, eu estou vendo assim, tá tudo mais ou menos, ou tá tudo relativamente engatilhado, né, para filmar o que resta filmar, para finalizar o No Self, digamos, original, e de repente já startar o segundo, né? O curta virar uma série, vamos dizer assim, né? Com episódios. Né? Embora eu continue achando que está tudo muito em cima do capital social do Togum, né? A partir do tipo de movimentação que ele consegue fazer, e nessa brincadeira ele fica tendo conversas fechadas com você, né? Estava tendo com você e conversas fechadas, entre aspas, com o Verli, e a coisa não fica tão aberta e apropriável por cada um de nós. Pelo Felipe, por exemplo. O Felipe está se apropriando, né, Felipe? Cada vez mais. Eu tenho certeza que você gostaria de estar se apropriando até para poder chegar agora nessa dinâmica, digamos, antes de filmar, né? Antes de filmar efetivamente, que o dia da filmagem é um dia ligado ao Cronos, não é isso? Agora nessa dinâmica, digamos, de antes de acontecer a filmagem, né, mas assim, de pré-produção, né? Que é o Kairos, você poder se apropriar e estar fazendo novas conexões, né? Enfim, você poder se apropriar disso no tempo do seu tempo aí, né? E essa oportunidade não está existindo, né, Felipe? Quer dizer, então, essa é uma questão, Marquinhos, que a gente precisa conversar melhor. Sim, mas tem coisas relativas ainda à própria produção que precisam... o pessoal está sentindo falta e tem conversado mas exatamente por isso. Mas exatamente por isso. Que questões são essas? Em relação à própria cena do tiro, né? O Carlos, ele apresentou uma proposta aqui que eu nem assim, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Gente, não adianta falar as coisas do WhatsApp, porque eu não faço a menor ideia do que está acontecendo dentro do mundo do WhatsApp. O que eu bati agora foi uma coisa bem técnica, e aí eu estou num ambiente agora que eu posso me inteirar e compartilhar o que eu estou de um material que já está feito. Não, mas eu tô falando... A coisa do tiro, isso é uma coisa lá do Togum que ainda não está resolvido. E, tipo, assim... fechar só o que já está em relação... Sim, sim. Eu estou falando do primeiro. Essa coisa, o Togum, ele vai relatar e vai disponibilizar e compartilhar. Bem, eu não estou nessa pegada. Eu não posso falar o que está acontecendo no Zoom porque eu não faço a menor ideia do que está dentro do ambiente da coisa, sabe? Exatamente. Por causa de quê? Exatamente por causa de que essa dinâmica que o Togum... É por isso, Marquinhos, que eu falei que fica parecendo um fork, entendeu, meu querido? Não, eu entendo, Vini. Eu nem tô contra. Eu só tô querendo pontuar que eu não posso entrar... Tipo, eu sei da relação do começo do filme do Togum, porque o começo do filme do Togum está relacionado com o fechamento do meu filme.
Isso eu sei. Mas como ele vai solucionar isso é com ele. Então, beleza, eu concordo com você. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Porque falta para a gente finalizar o curto original, vamos dizer assim. Sim. Né? A gente já sabe o que é, não é isso? Nós isso. Sabemos o que é. Isso. E o que eu estou querendo dizer é que precisa saber que dentro do que se necessita para a gente poder fazer a filmagem no dia 25, o que todos nós aqui podemos, inclusive o Felipe, pode fazer num movimento de expansão do campo de possibilidades para se sentir mais conectado, né, mais ligado à experiência, para arrumar recursos, facilidades, seja lá, e até recursos monetários, entendeu? Para que a coisa flua e a gente não incorra no mesmo erro que nós incorremos nas outras vezes. Sim, é disso que eu estou falando. O que a gente vai precisar? A gente já tem a câmera, a gente precisa... E aí eu vou deixar o list lá no drive da equipe. A gente precisa de um rebatedor dourado e prata. A gente vai ter a necessidade de ter o boom, que é o som direto. E seria de suma importância, mas se não tiver, não seria grande problema, mas se a gente conseguisse 2 lapelas, seria interessante, porque a gente vai estar numa externa, o barulho vai ser 3 vezes maior do que no que foi no set do Sinuca. Aí seria como contraproposta ao carro que foi conseguido, a gente conseguir botar a gasolina, porque o carro não vai só servir para a cena, né? O carro também serviria para o transporte e o translado de equipe e equipamentos, né? O Adalto se colocou disponível para isso, né? Está o dia disponível para a produção. E é isso. E o resto é o básico, né? Tipo, não sei se a gente vai ter nenhuma necessidade de almoço, mas alguma coisa pra gente estar ali e tal. Eu acho que é só, né? A gente não tem mais muito além disso. Mas essas poucas coisas que você colocou, eu já julgo que são bastante coisas, assim. Sim, concordo com você. Não, eu só pontuei, não estava minimizando, não. Não, eu sei. Desculpa. Não é isso, não. Não precisa desculpar. Eu estou querendo dizer o seguinte, por que eu digo que é bastante coisa, né? Porque como a gente não está num processo convencional, né, industrial, linear, de uma produção audiovisual, não é isso? Onde o cara parte, né, ou para uma dinâmica de guerrilha para arrumar as coisas a partir do capital social, ou a partir de um budget, né, de um orçamento, onde ele vai alugar, não é isso? Vai alugar o que precisa. Uhum. A gente está falando de alguma coisa que essas ferramentas, digamos, essas necessidades, essas demandas, vão surgir através do fluxo interativo, da expansão do campo de possibilidades. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Então, é disso que a gente precisa dar visibilidade para que as pessoas, como o Felipe, que está querendo falar, não falou até agora, possam se apropriar e fazer disso, de fato, uma trilha deles também. Entendeu? Então, a gente podia visualizar hoje aqui que movimentos podemos fazer para dar visibilidade para isso, entendeu? Fora, obviamente, fazer um post, entendeu o que eu estou falando? Não ficar só falando pelo WhatsApp ou pelos messages, enfim. Que tipo de coisa que nós podemos fazer para dar visibilidade para isso? Eu acho que esse é um ponto interessante de conversa. Mas deixa eu entender. Eu sei que a ideia não é centralizar no Togum, mas o próprio Togum, ele não, para finalizar, pelo menos, ele não estaria disponibilizando o equipamento, não ficou... Eu entendi isso, assim, essa disponibilidade dele, de forma clara. Eu acho que se estiver faltando é alguma coisa ou outra. Eu não lembro nem agora o que está faltando. Eu lembro que ele comentou alguma coisa. Então, a gente não tem clareza do que está faltando. Ele acabou de listar aqui as coisas. Eu entendi, dentro das conversas que estão sendo feitas, que o que estaria faltando é a questão da arma. Por isso que eu falei. Em função de poder ter essas duas possibilidades. E o Carlos apresentou uma proposta em relação a isso.
né? Qual é a proposta do Carlos? Você pode... O Carlos, ele falou que pensa em utilizar, eu nem entendo esse recurso, mas em utilizar o recurso de CGI, que aí vai... É computação gráfica. Ah, é computação gráfica? Ele chama de CGI? Isso. Se chama composição. Ele quer fazer uma composição de cena. A gente faz a marcação. Aí não precisaria nem de arma, de nada disso? Se o Carlos propôs isso, Vini, se o Carlos está propondo isso, isso quer dizer que a gente tem uma possibilidade de espaço para fazer composição do filme, né? Composição e renderização do filme. Então a gente precisa ter uma conversa com o Carlos. Eu estou tentando falar com ele, mas eu não consegui. O Rodrigo falou com ele, né? Eu estou sem celular, não consegui falar com ele. Porque isso é uma segunda preocupação. Acabei de te dizer que a segunda etapa do filme ele vai ser tão mais trabalhoso e custoso quanto esse primeiro, né? De gravação. Finalização é uma segunda etapa e eu estou extremamente preocupado com isso e era para a gente estar tendo várias dinâmicas falando sobre isso no que você fala de fluxo, sabe, Vini? Olha, ele está falando aqui que dá para ele fazer tudo, eu estou entendendo. Ó. Fazer tiros em CGI é muito tranquilo e fácil. Eu mesmo posso fazer sem problemas. Tanto a arma como o sangue espirrando. Ou seja, ele pode resolver toda a questão por computação. Beleza. Passa isso. Beleza. Mas aí nós estamos falando só dessa questão da arma e do tiro? Não, estamos falando das coisas que você acabou de listar, né, Marcos? Sim. Eu volto a pergunta, né? Sim. Assim, apesar do Togum ter disponibilizado isso, a gente abre também para conseguir mais equipamentos. Pelo que eu entendi, só estaria faltando essa questão da cena do tiro, da morte do Caco. O resto já tem tudo. Ou não? Qual é o tudo que você está enxergando? Fala de novo aí, Marquinhos. Cara, eu acho que o que a gente precisa... Ô Marquinhos, você não falou com o Togum? Vocês não chegaram a conversar sobre essa questão do equipamento? Até porque ele estaria por conta de realizar a produção? Então, mas eu não sei se tá bem claro. Eu estou falando de dois objetos diferentes. Tudo bem. Tem a coisa do capital social do Togum, tem essa relação, mas o que eu listei é a necessidade para nossa externa para a finalização do primeiro. Eu preciso de um rebatedor dourado e prata, o som direto, que é o boom, né? É indicado a gente ter 2 lapelas, né? E é isso, só, né? Então tá, você vai estar passando essa listagem para o e-mail dele. Eu já tinha passado por Rodrigo, mas ele não fez, eu vou fazer, né? Sim. Tá, para o e-mail da equipe 24 horas ainda. Isso aí, lá no Drive. Ele não mudou de nome, mas a gente sabe que tem lá. Inclusive, o e-mail. Você já compartilhou a senha, né? O login e a senha. Se o Felipe quiser poder acessar, tem um login e a senha, né? Sim. Equipe.72, Festival 72 horas, 2017, @gmail.com, senha é Cine Chaen. Cine Chaen. Vou ver aqui no computador. Tá, então, a listagem de equipamentos você vai fazer... Ele já fez, é isso que ele acabou de listar. Repete, então, o rebatedor dourado e prata, mais o quê? 2 microfones de o som direto, que é o boom, né? A vara, o boom, que é o gravador, né? Que é o kit. O kit som direto, bota assim, kit som direto. E 2 lapelas. Tá, esse kit som direto é o quê? É o boom, é a vara. A vara com boom é a vara. É a vara com o microfone e o gravador. Isso é o kit de som direto. Vara com microfone e gravador, que é o boom, isso? Isso. O boom
Quando o cara fala boom, é aquela vara com o microfone que fica lá pendurado lá. Mas o que você falou? Mais alguma coisa aí? E duas lapela. Dois microfones, né? Lapela. O e-mail é equipe, tudo junto, 72 horas, como é que é? Não, equipe.festival72horas 2017@gmail.com. Senha Cine Chaen. Aí, Felipe, agora falta senha Cine Chain. Cine Chaen. Show. Então tá. Agora, seria interessante se alguém daqui conseguir falar com o Togum, inclusive falar com o Verli, para saber se o que você está listando aqui como importante para finalizar o curta que a gente está fazendo, se já vai ter isso disponível. Eu vou no WhatsApp, eu vou dar um toque nele para saber. Pode fazer isso agora porque os dois estão juntos fazendo decupagem de roteiro. Quem? O Verli e o Togum? Verni e Togum estão fazendo um estudo em cima do roteiro do Togum e uma decupagem que eles vão me mandar hoje de madrugada. Aí você já compartilha com a galera, entendeu? Sim. Isso que eu ia perguntar. O roteiro, você disse que tinha perdido. Mas são duas coisas diferentes. Eles estão fazendo decupagem do que vai continuar. O roteiro anterior é necessário para essa nova filmagem no dia 25. O André estava com dúvidas, por exemplo, em relação a quantos tiros, né, ele tomaria na edição, né? Mas, de qualquer forma... O Togum queria 3, eu queria 1, mas eu saí da produção... Quer dizer, eu saí da produção do Togum. Do filme do Togum, cara. Eu saí, eu pedi licença. A única coisa que eu fiquei responsável, porque faz parte do primeiro, é o casting. E tava faltando uma menina. Porque a gente tinha eliminado a Stephanie, né? A questão do casting ficou resolvida? Sim. Quer dizer, a menina tá falando com o Rodrigo, já vai fazer uma preparação na casa do Togum amanhã, mas ela não falou comigo. E aí hoje eu e o outro diretor, eu falei, porra, Togum, tá me atravessando? Eu falei, ô Rodrigo, a menina tinha que estar falando comigo primeiro, sabe? Tipo, mas enfim, era uma questão para ela entender, porque, tipo, ela vai ter uma cabeça no outro filme, né? Só que são dois personagens diferentes, né? Ela, nos filmes do Togum, ela tem uma ação. Ela, no primeiro filme, ela é passiva. E no filme do Togum, ela é ativa, né? Então, a menina tem que estar conversando comigo, né? E estou esperando o contato dela. Essa menina? Oi? Essa menina vai ser que personagem? A namorada do Caco? A namorada do Caco. Porque a Bruna é uma... Quer dizer, a gente adotou duas meninas, que era uma só, mas a partir daquele momento no set que a gente se deparou com duas meninas, a gente introduziu, né, esse espectro, né? Então, porque a gente já estava pensando no start do segundo, né? Já é a trama, né? Aquele momento, tudo surgiu naquele momento ali, né? Mas, Marquinhos, querido, eu acho que não vem ao caso colocar, digamos assim, de forma tão separada, vamos dizer assim, as coisas, porque o Verli, como você sabe, ele está muito ligado na animação em rede da estação, né? Experimental. Sim.
está se apropriando de outras, está gerando outras micronarrativas, está se apropriando de outras iniciativas, outros, enfim, outros fluxos, né? Então ele tem todo o interesse de colocar isso de forma mais expansiva para todo mundo, né? Para que todo mundo possa se apropriar. O que eu quero dizer é que, de repente, pode ser que através do TI a gente consiga gerar alguma dinâmica, entendeu? Com maior proximidade, com toda essa exploração, vamos dizer assim, do Togum, entendeu? Mas o Rodrigo, ele ainda não se posicionou dessa forma. O posicionamento dele, que tem sido feito no WhatsApp, é de assim, acatar as decisões do Togum. Até agora tem sido essa. Não sei se em algum momento ele vai entender. Então, foi isso que eu falei com ele essa semana, né? Não, galera, eu acho que é tudo uma questão. Veja bem, esses são os desafios, né? Sim, sim. A gente está lidando com coisas que, por exemplo, problemas. Vamos lá, problemas que podem estar relacionados à questão de uma questão de micropoder, de ego, etc., ou de entender que a coisa tem que ser feita de uma determinada forma, e todo esse esforço para a gente fazer disso, como diz o próprio nome do curta, uma dinâmica de no self, entendeu? Assim, então, esse é o desafio e esse é o esforço que a gente está querendo buscar fazer, né? Mas fala aí, Felipe, a gente não está conseguindo, o Felipe não está conseguindo falar. Não, eu já vou, assim, eu já estou bem, na verdade, cansado, fiz bastante coisa e tal, mas eu estou aí dentro dessa criptotrilha, aguardando passar essa fase, eu acho, de mais apertada, assim, né? mais corrida dessas filmagens e depois chegar para aprender também outras coisas, né? Que me interessam, essa parte da edição, como que pode ser feito isso de uma forma diferente, né? Não centralizando e fazer isso de uma forma mais distribuída, isso me interessa, quero aprender um pouco dessa parte também, né? Saber um pouco manipular os programas de edição. Então me interessa isso e várias outras coisas, né, dentro dessa criptotrilha, explorar bastante coisa. Mas, inclusive, a Paraty, que deve ser interessante, né? É uma coisa que parece que vai ser interessante. Então, tudo isso acho que está dentro dessa criptotrilha, né? Mas agora... Tem razão, você deu um toque legal em relação ao Paraty desse material já está sendo compilado de alguma forma, né? Já está sendo gerado um arquivo na Paraty. O que a gente tinha conversado nos encontros atrás, Felipe, foi disponibilizar em baixa o material que já foi gravado para que outras pessoas possam, né? E a gente também ficou de pensar de que forma esse material ficaria disponível para que outras pessoas que fossem fazer uma edição de um teaser ou coisa do gênero, ou de repente até de outros curtas, né? Isso já podia ter uma ligação com alguma plataforma que use blockchain, como a Paraty, não é isso? Ou, de repente, já pensando em fazer um contrato inteligente em algum blockchain para que isso possa estar conversando com a intenção original, quer dizer, que continua existindo, né? Dessa exploração dessa criptotrilha chain, que é disponibilizar hardware né, para produção audiovisual, mas também ideias, né? Abertura de campo, de possibilidade para as pessoas poderem se apropriar para gerar campos de livre aprendizagem e vai por diante, entendeu? Sim, me interessa bastante, até porque eu já, né, me envolvo com isso, estava envolvido com o documentário do Oswaldo e tudo mais. Estava nessa conversa também da gente disponibilizar embaixo os arquivos, né, tudo. Então essa é uma outra coisa que vai ser interessante. Na verdade, eu estou mais focado nisso, né? E para mim, toda a minha empolgação em relação a tudo que foi gerado dentro da possibilidade, né, e das nossas e daqui a pouco eu falo o nome, e limitações, mas a minha alegria toda é que eu acho que a trilha que foi gerada e ela está se cristalizando, ela vai ser de uma grande ferramenta de discussões para laboratórios
e aí sim começar a achar novos caminhos para essa pré-produção, né? Eu estava falando isso com o Fernando quando eu estava fazendo a versão com ele aqui, né? O quanto isso era rico, né? E ele, putz, cara, você tá numa pegada linda, é isso aí mesmo, essa ferramenta, né? Porque tá bem claro e bem entendido e que a gente flertou mesmo com a escassez, né? E tal, mas isso não deveria ser fardo, nada. A gente tem que seguir como a gente está fazendo e em um determinado momento a gente sentar e discutir toda essa, né? Por que a gente tendeu para a escassez, né? Quais foram as limitações que não deixou ele ser exponencial e tudo mais e tal. Eu tô no filme, mas a minha cabeça já tá nesse programa, né? De a gente tá fazendo essas interações, puxando outras pessoas, né? E aí a gente realmente começar a ter as soluções e novas tecnologias para essa expansão, né? E, enfim, para a abundância, né? Eu acho que o start do No Self tem uma grande importância e esse peso, né? Estou dando a minha parte e o meu entendimento disso tudo. E eu meio que expressei ele na última interação o quanto eu estou grato, né? De toda essa bagagem que está sendo gerada, né? E absorvida e compartilhada, co-criada, né? Uhum. Acho que a gente tem muita coisa. Se a gente imaginar que a gente estava numa varanda, num apartamento, na casa do Taiwan, sabe, velho? Mano, a gente deu um puta passão, assim. E não foi passo de pulo de gato, nem nada, não. Foi gradativamente, pensando, indo por um caminho, indo por outro. Aí ter a retração, né, que baixou um pouco a bola, daqui a pouco, né, se colocou uma vontade de novo, né, aí baixou um pouquinho a bola de novo, aí depois a gente botou a força, aí a coisa chegou lá, né, na Rua do Resende, né, enfim, a gente realmente fechando tudo isso que é pertinente a uma produção cinematográfica, literalmente, tudo isso que está acontecendo aqui, isso é pertinente a essa coisa que se chama produto audiovisual, né? As especificações técnicas, enfim, né? Acho que posso chamar de classe, né? Com as suas técnicas, né? São coisas específicas e tal, e papapá. Tirando isso, né? E passando por esse momento, o segundo momento, quando tiver tudo e a gente poder sentar e contemplar e conversar, né? Aí a gente vai ver que valeu tudo a pena, né? Isso tudo está valendo muito a pena porque a gente tem argumento, né? Para estar, né? Sim, querido. Veja, eu concordo em grau, número e gênero com você, sem sombra de dúvida. Eu também estou bastante feliz com a exploração. A gente está aprendendo horrores e fazendo detox de muita coisa aí. A única coisa é que a gente já tem nessa altura do campeonato, né, das explorações que a gente vem fazendo, a gente já tem um grau de criticidade interessante. A gente já entendeu que, por exemplo, muita coisa ficou ancorada no seu capital social, né? E aí, com base nisso, a gente quis ampliar, tipo assim, quando fosse pensar em casting, vamos deixar isso aberto para ver quem aparece para falar de casting, por exemplo, entendeu? Sim, e não você tirar da cartola quem seriam as pessoas ou o Togun, a produção dele, tirar da cartola quem vão ser as pessoas, entendeu? Quando a gente fala de edição, vão de fato fazer um movimento para deixar o material gravado em aberto, ligado ou não a algum contrato inteligente, né, se a gente pode desenvolver, não é isso? Usando blockchain, ligado de repente essa plataforma do Paraty, que já usa blockchain, para que também seja uma coisa que as pessoas possam, a partir desse material, gerar algum tipo de recurso,
várias formas de aprendizado, entendeu? É tudo isso que você está falando de laboratório, eu concordo com você. Então, eu quero dizer que, independentemente das filmagens do dia 25, que vai terminar finalmente o curta, a gente tem muitas outras coisas para explorar, entendeu o que eu estou falando, galera? Sim, sim. E tem que ampliar. Então, não é que eu esteja preocupado com isso, eu tenho o tesão de querer ampliar isso aí, né? De ter mais pessoas nessa conversa, dizer, de chegar a mais produções, entendeu? Ter outras pessoas querendo fazer outras versões. Então, tem um roteiro que se tornou open source, né? Um roteiro aberto, disponibilizado, ter o material gravado, disponível, todo ele já acessível para as pessoas se pegarem, eu considero uma coisa importante ainda nesse momento que a gente se encontra, né? Que ainda falta fazer, resta um restinho de gravação para a gente poder terminar o curta. Bom, então, em relação, a gente já está fechando, né? O Felipe está cansado, eu também acordei muito cedo hoje. Eu só queria, em relação a essa trilha, para assim, ficar bem claro até para os próximos passos que a gente estiver dando, quando você, então, conversou com o Togum sobre essas duas possibilidades de filmagem, ele ficou bem tranquilo, que assim, você deixou bem claro para ele que, independente até do que a gente faria com esses dois finais, ele já sabe o que vai fazer com o dele. E sendo feito essa outra filmagem com o André Vivo, ele falou que ok, que vão ser feitas as duas filmagens, e no próprio dia 25 ficou claro, ele deixou isso, ele ficou bem tranquilo em relação a esse posicionamento? Sim, bateu o briefing que eu bati. Faz as cenas na Rua do Riachuelo. No término, uma parte da equipe vai para Gigoia, né? E outra parte vai lá pro truck da Biertéria na Tijuca para fazer lá os still, né? Que aí já não vai depender de câmera, vai ser câmera para filmar, vai ser só fotográfica, né? Lá no Dalmo é só câmera fotográfica, tipo, sem muitos problemas. Já tá tudo e a outra equipe vai fazer a filmagem lá na externa, lá na Gigoia, com o Togum, o pau cantando. Isso eu nem sabia. Obviamente que a equipe que estiver na Tijuca quiser ir para Gigoia, e eu sugiro que vá, né? Eu sugiro que vá, porque eu vou sair da Tijuca e vou para Gigoia, né? Eu vou estar ali naquela interação. Sugiro que a equipe que tiver vá também, né? Porque tá todo mundo junto. E ele estava muito normal, natural, e é isso, assim. Tudo bem. E assim, não botou nenhuma objeção. Em relação ao roteiro, Marquinhos, o roteiro original, a cópia dele está disponível também no e-mail do Equipe 72 Horas? Sim, tem 3 tratamentos, né? Tem o meu tratamento, tem ele original, né? Full, e tem ele decupado pela Maia, né? Tem 3 tratamentos do roteiro lá. Já decupado com essas alterações, né? Então, isso era uma coisa que a gente deveria discutir muito, mas eu acho que a gente tem que depois de tudo a gente discute. Por exemplo, essas questões de necessidade dos filmes, seja ele figurino, seja ele cenário, seja ele hardware, numa leitura de roteiro, você tem tudo isso insinuado na decupação de uma cena. Não, sim, sem sombra de dúvida aqui. E esse foi uma das questões que a gente não se entendeu. Eu acho que houve, né, dentro de todo mundo envolvido, poucos leram esse roteiro de fato. Assim, eu concordo com você. Por isso que eu falei lá no começo que não teve empoderamento. Depois tiveram alterações. Só fez uma leitura só, né? Uhum. Agora, então, eu concordo contigo.
Eu vou propor alguma coisa aqui que eu também vou pesquisar, mas se o Felipe se tiver vontade, você também, Vânia, né? É o seguinte, assim como a gente incorporou, né, digamos assim, o no paper no HackMD, que é uma coisa acessível para todo mundo, coisa e tal, as pessoas chegam lá com facilidade, né, facilidade para poder mexer, poder interagir. Seria interessante encontrar uma plataforma, um local para a gente poder pendurar, vamos dizer assim, o material gravado em baixa, o roteiro, essas coisas, para não ficar só em cima só do e-mail, entendeu, Marquinhos? Seria ótimo. Seria ótimo. Se você estiver na vibe de repente, fazer esse tipo de pesquisa, eu vou tentar encontrar um local, entendeu? Para isso ficar visível para as pessoas, né? Entendeu? Eu vou buscar tentar fazer isso aí. Os arquivos? Porque senão fica uma coisa sempre muito transitando no e-mail que tem que passar login, senha, coisa e tal. Então, é um pouco por aí. Se ele fosse de uma coisa mais aberta, né? A ideia é essa. Livre acesso seria... Ficar cada vez mais aberto. Falando do roteiro em si? Falando do roteiro e do material que já foi gravado. Ou qualquer coisa que a gente for gerada criptografia né? Tipo, já ser um ambiente de livre acesso para toda e qualquer pessoa que queira se inteirar dentro da trilha do CineChain, assim. Eu acho de uma pertinência. Por exemplo, eu acordei hoje muito pensando que o comum poderia estar dentro dessa perspectiva, sei lá. Mas também ele também tem login e senha, né? Mas pode ser, não sei. Temos que explorar e conhecer mais a plataforma, né? A ferramenta. É verdade. Então, galera, é isso. Eu acho que a gente chegou aos finalmente aqui, tá? Bacana, eu acho que a gente conseguiu dirimir algumas dúvidas, gerar alguns sims. Não é isso? E vamos nessa. Boa noite. Então, vamos tentar aí, pelo menos... Eu vou startar isso, eu já falei com o Rodrigo, que foi uma coisa, uma conversa essa semana entre Maia, numa das interações, na quarta interação do curta. Hoje é quarta. A gente tentar... essa é a quinta. Hoje é quarta, amanhã é quinta. Não. Estou falando da interação, né? O numeral da interação. Tá, entendi. Quarta interação. E a Maia, a gente tinha... Porque a Maia estava sugerindo fazer alguns inserts no diálogo, né? Dessas externas. Pena que ela não tá, mas ela não tá por uma coisa bem forte, que é a coisa da mãe dela, né? Mas seria legal a gente fazer uma animação e tentar fazer um zoom e disponibilizar, escutar o que ela quer colocar. Claro. Quem quiser colocar mais um pouquinho no diálogo para dar uma enriquecida, enfim. Só estou repassando... De repente a gente faz uma leitura do roteiro via Zoom também, né? Com a galera que estiver interessada, enfim. A Maia também gostaria muito disso, era uma outra coisa também que ela gostaria muito. Ela, por que a gente não faz uma leitura de roteiro aqui pelo Zoom e tal, tá? A gente bate uma bola, não sei o que. Eu falei, beleza, vamos sugerir, né, Maia? E aí eu tô sugerindo, que obviamente que se ela tivesse aqui, ela também faria a sugestão, né? Então é isso. Então a gente vai se falando aí. Vamos. Tá bom, queridão. Dá um beijo na galera aí, no Severino, o pessoal todo. Ih, o homem já foi dormir. Tchau, ele tá doido pra dormir. Né, Felipe? Dedinha para dar boa noite ou para falar alguma coisa? Só dar boa noite mesmo. Tá bom. Então, boa noite. Boa noite, gente. Valeu, galera. Até. Vamos nessa. Até.